fazer essa primeira aqui que eu achei Vamos lá. interessante. Glorinha Prata perguntou: a Bíblia diz que mulheres não poderiam ensinar nas sinagogas. Permitir pastoras e afins é um erro? A gente já teve Muito boa aqui a pergunta. pastora Helena Raquel dando a visão dela. Agora eu gostaria de ouvir o senhor. Não existe fundamento bíblico para ministério pastoral feminino. Eu quero que me provem, discuto qualquer um teologicamente do ponto de vista neotestamentário, se tinha presbíteras, pastoras ou bispas, episcopisas, seja lá o que for. Não tem. Você não vai perceber, não há uma instrução sequer. E aí alguns vão levar para o ponto de vista sociológico. Ah, porque a sociedade era machista. Então vamos voltar para o ponto de vista das escrituras quanto aos sacerdotes. Respondam. Israel teve sacerdotisa? Sim ou não? Não. As nações tinham? Tinham. Mas Israel não. Era uma função eminentemente masculina. Aí o pessoal fala: ah, mas Raquel era pastora. Pastora de bicho, gente. Pelo amor de Deus. Não era pastora de gente. Eu estou querendo dizer com isso que as mulheres são inferiores aos homens? Não. Aí há duas percepções: a complementarista e a igualitarista. A igualitarista é a percepção que vai dizer que homens e mulheres são iguais em tudo. Não é verdade. São iguais diante de Deus. Mas eles se complementam porque são diferentes. As mulheres foram chamadas por Deus com uma percepção e os homens foram chamados com outra percepção. E quando se unem, eles se complementam. Estou dizendo com isso que a mulher não pode servir na igreja? Em hipótese alguma. Mas eu vou dizer que, do ponto de vista das escrituras, o governo é masculino. O presbiterato é masculino. Seja Paulo escrevendo a Timóteo sobre os atributos em relação à mulher, seja marido de uma só mulher. É atributo masculino. Quando você vai para o grego, né, não existe. É um atentado ao vernáculo, a língua grega. A palavra presbítero no feminino. Episcopos no feminino. Não existe. Nu, nunca existiu. Nunca existiu. O que a gente vai perceber é que a revolução sexual, o feminismo, a omissão masculina, a gente percebe isso. Eu vou falar isso do masculinidade em crise. Vocês já perceberam que as nossas igrejas elas são muito mais hoje feminizadas? As nossas canções são assim: quero te abraçar, quero te beijar, quero calçar suas sandálias, né? As nossas canções elas são muito mais femininas do que masculinas. Outra coisa, né? Os grupos chamados grupos de dança, que agora o pessoal vai enlouquecer comigo, os grupos de dança se multiplicam nas nossas igrejas, é muito mais um viés feminino do que. E para mim o mais grave de todos, que é a disciplina. Numa família, quando um casal tem um problema com o filho, as mulheres são muito mais misericordiosas do que os homens. Não é? Uhum. São muito mais. É natural isso. Deus concedeu esse dom, essa qualificação às mulheres. E ela é importante no processo educativo de uma criança. Quando você tira a gerência masculina e coloca a gerência feminina, você começa a tratar o pecado com muito mais relativismo do que deveria tratar. Eu queria também perguntar uma coisa para o senhor, que eu perguntei para a pastora Helena Raquel. O senhor falou que hoje tem mais mulheres do que homens nas igrejas, Sim. correto? Uhum. Nessa questão da omissão dos homens, se uma mulher se levantar ali, teria algum problema, visto que, na visão do senhor, não deveriam ter pastoras, enfim? Assim, isso aconteceu com Débora, né? Sim, juíza Então, Débora. assim, eu vou entender, por exemplo, eu não tenho problemas de mulheres serem. Nessas posições de liderança, Não né, da tenho igreja. problema. Mas o governo de presbiterato, né, os anciões da igreja, eles são masculinos. Né? Deus é soberano e ele pode fazer o que ele bem entender. Mas as regras, você vai perceber os presbíteros, os anciãos, a história, o background que vem de Israel. E aí você vai perceber o pessoal também dizendo o seguinte: isso é fruto do patriarcado. Né?
A sociedade é patriarcal. Não sabe explicar o que é patriarcado. Vai entender do ponto de vista patriarcado aquilo que as sociedades Diz que antigas é. diziam, mas não aquilo que Israel entendia. Porque patriarcado apontava para sacrifício do homem. Se alguém tivesse que morrer, se alguém tivesse que sofrer, se alguém tivesse que ter a provisão, ou seja lá o que for, ou dar a provisão, seja, era o homem que deveria fazer. Então, eu vou compreender, assim, quando você vai discutir sobre a ordenação feminina com as pastoras, que se dizem pastoras na minha percepção, os argumentos são só sociológicos. Não tem argumento teológico. Me dá um argumento teológico do Novo Testamento. Ah, Júnia. Júnia, o próprio nome Júnia não significa dizer de que era um nome usado para uma mulher, era um nome também usado para homens. Então você não tem fundamentos teológicos. A gente tem que discutir a teologia. O que é as escrituras? Nós somos dirigidos pelas escrituras e não pela perspectiva social. Mas em nenhum momento eu considero as mulheres inferiores, porque a Bíblia não as considera, né? E nem tampouco alguém ou uma pessoa que não possa ser usada por Deus de formas distintas e diferentes da igreja. Mas eu entendo que o ministério feminino não tem fundamento bíblico. Não tem. Para mim isso é muito, muito claro. Você não vai ver isso na história da igreja, mas você vai ver santas mulheres sendo usadas por Deus na história da igreja para a glória do nome de Jesus. Até hoje, até os Até dias de hoje. hoje. Não tenho dúvida disso.